Como fica o caso do Gustavo Lima depois da decisão do Ministério Público de Pernambuco? É isso que eu quero explicar para você no vídeo de hoje. Então me acompanhe até o final, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse caso de uma repercussão nacional e eu quero te dar um parecer aqui de forma estratégica e jurídica sobre o que vai acontecer depois que esse parecer foi emitido pelo Ministério Público de Pernambuco. Se você é novo aqui no canal e ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante e que ele pode alcançar cada vez mais e mais pessoas, e eu fico agradecido se você fizer isso por mim. Perfeito, mas veja bem, um caso de repercussão nacional do Gustavo Lima. Há um tempo atrás ele foi conectado junto a uma investigação em que estavam apurando crime de lavagem de dinheiro, junto com a Deolane Bezerra, junto também com as casas de aposta, da qual, segundo o que o Gustavo Lima falou, ele é o garoto propaganda dessas casas de aposta, né, e que não tinha nenhuma vinculação com lavagem de dinheiro. É um caso que repercutiu muito bem, inclusive Gustavo Lima sofreu contra ele um mandado de prisão ainda no mês passado, da qual ele estava na Grécia, né? E a juíza de Pernambuco, que cuida desse caso, expediu um mandado de prisão, que no dia seguinte foi revogado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, esse mandado de prisão também através de um habeas corpus que foi empretado pelos procuradores que representam o Gustavo Lima. E agora, nessa semana, foi expedido pelo Ministério Público, após ter sido apresentado pelos procuradores do Gustavo Lima, toda a documentação envolvendo o caso, envolvendo as alegações, que não há indícios de que ele tenha participação na lavagem de dinheiro e que as negociações dos aviões, que as negociações estritamente voltadas para a empresa dele estavam totalmente congruentes e corretas segundo as documentações que foram apresentadas em juízo. Mas o que acontece agora, depois desse parecer que foi emanado? Automaticamente esse processo ele vai para a apreciação do magistrado que está conduzindo o caso, obviamente. Por quê? Porque esse parecer foi na situação em que há bens apreendidos do Gustavo Lima, né? Há bens financeiros ao avião apreendido, e aqui se objetiva fazer a liberação desses bens porque a prova, segundo o que foi apresentado pelos procuradores dele, estavam estritamente desvinculados desse esquema de lavagem de dinheiro. Então, os bens não foram adquiridos de forma ilegal, automaticamente eles têm que ser liberados, certo? E isso vai para apreciação do magistrado. Porém, o Ministério Público ele é o autor dessa ação. E quando o autor dessa ação dá esse tipo de indícios, né, automaticamente, né, na lógica, deveria o magistrado que está conduzindo o caso atender o pedido que é feito pelo Ministério Público, mas a gente sabe que nem sempre é assim, que cada juiz tem a sua convicção que conduz o processo e pode muito bem manter esses bens apreendidos até o final da ação, até o final da decisão, para que se tenha uma garantia de juízo e se prove efetivamente com um trânsito em julgado que ele não tenha nenhuma vinculação com o crime. Isso acontece na maioria das vezes. Porém, a lógica é, se quem está denunciando pede para fazer a liberação e diz que não há uma vinculação de que aqueles objetos de crime estejam vinculados então com as empresas de casas de apostas que estão sendo apurado a questão de lavagem de dinheiro, automaticamente teria que então, pela plausibilidade legal, fazer a liberação desses bens, mas o próximo passo é a análise do magistrado. Mas um caso interessante que eu queria comentar aqui com vocês também é que tem três coisas muito interessantes nesse caso do Gustavo Lima que eu quero comentar aqui com vocês e que levaram então a ele ter uma boa resposta, ele ter boas provas, ele ter então esse parecer favorável do Ministério Público. E eu quero te apresentar essas três coisas que são fundamentais, principalmente para você que todos os dias vive dentro dos seus negócios, vive dentro das suas empresas, está negociando, está comprando, está vendendo, está investindo, e você precisa ter essa atenção dentro do seu negócio para que, se eventualmente você correr o risco de ser exposto como o Gustavo Lima foi, você tenha então amparo legal
de que todo o seu processo de transações comerciais eles estejam legais e você possa, então, estar comprovando a sua inocência, assim como o Gustavo Lima fez, né? O Gustavo Lima teve uma exposição de imagem muito forte, porque houve muitos jornalistas, houve muitas informações que foram disseminadas, né, diretamente envolvendo ele com essa investigação. Então, houve um dano, né, pela sua imagem, e possivelmente ele busque uma reparação, principalmente porque foi expedido um mandado de prisão contra ele e agora veio uma resposta, ao contrário, dizendo que ele não tinha nenhum tipo de alegações, né? Então, esse é o caminho da justiça e é aí que se vai se decidir se isso é indenizável ou não, se o Ministério Público está certo ou não, é a Justiça de Pernambuco que vai decidir isso, certo? Mas vamos lá, tem 3 coisas aqui que é muito importantes que o Gustavo Lima conseguiu provar tudo isso e ter esse parecer favorável. A primeira coisa delas é que ele possui advogados consultivos dentro do seu negócio. Eu pude perceber numa entrevista que ele deu com o seu advogado há um tempo atrás, em que ele demonstrava as provas de que o corpo jurídico dele acompanha ele em todas as transações que ele faz há muito tempo, há muitos anos. Então são advogados de confiança. São possivelmente eles que redigiram o contrato lá das transações das aeronaves, os distratos, eles que fizeram as novas negociações, tudo com base no conhecimento sobre o caso. E assim, possivelmente, todas as outras transações que ele fez têm um corpo jurídico que está atuante de forma consultiva nos negócios dele, né? Nos múltiplos negócios que ele tem. Então, isso é muito interessante. Um corpo jurídico técnico com diversas habilidades dentro do mundo dos negócios que estejam amparando as decisões de negócio que eles estejam tomando e orientando o empreendedor a tomar essas decisões. E é isso que eu indico para você que tem negócios, que faz negócio corriqueiro, que tem empresas, né? Você precisa ter advogados consultivos que te acompanhem. Por quê? Porque o advogado que te acompanhe desde o início, né, ou desde um determinado momento até você fazer as transações, ele conhece sobre o seu negócio, ele tem conhecimento sobre o seu pensamento, sobre como você conduz e sobre como você quer que as coisas sejam realizadas. Então é muito importante que você tenha advogados consultivos para realizar todas as transações, seja a transação de um carro, seja a transação de compra e venda de uma empresa, ou seja a transação de uma aeronave, por exemplo, como foi o caso do Gustavo Lima. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que os contratos foram muito bem feitos. Por isso que os procuradores tiveram o parecer favorável, né, para o Gustavo Lima. Por quê? Os contratos foram muito bem feitos, muito bem redigidos, com cláusulas muito específicas para as negociações. E é por isso que você não tem que tirar aquele pensamento de que investir em fazer os contratos, investir para ter um acompanhamento jurídico dentro do seu negócio, seja um custo. Na verdade, é um investimento. Olha o caso do Gustavo Lima. Esses contratos muito bem feitos, eles deram aso, eles deram segurança para ser apresentados no Ministério Público e eles têm uma validação com aquele parecer que foi exarrado por eles, certo? Então você precisa ter contratos muito bem feitos, por mais que seja uma transação muito pequena. Não adianta somente dar um Google, buscar um contrato qualquer, você mesmo fazer as alterações e não ter uma análise de um corpo jurídico. Tendo análise do corpo jurídico, naturalmente, coisas vão ser enxergadas diferente daquilo que você está enxergando. Semana passada, por exemplo, a gente estava fazendo a transação comercial de um negócio e a gente conseguiu perceber totalmente vieses diferentes sobre aquela transação que o empreendedor não tinha percebido. E a gente pactuou e colocou isso dentro do contrato que estava fazendo a negociação. Então, os seus negócios precisam ser muito bem feitos. Ali foi muito bem feito o contrato, distrato e o novo contrato da negociação da aeronave com todas as regularizações legais e você precisa ter isso também. E o terceiro ponto é que ele tem atuação full-time de advogados, né? Quando saiu, por exemplo, o mandado de prisão, quando ele estava lá na Grécia, tinha advogado full-time trabalhando para ele. Não era somente aquele advogado que foi para cuidar do caso em específico. E isso é muito interessante para você também. Quando você tem advogados full-time trabalhando para você, você tem a condição, então, de estar amparado e preparado para qualquer circunstância dos negócios que estão acontecendo dentro das suas empresas. Então, por isso que a indicação é que você tenha
advogados que estejam acompanhando você sempre em todas as suas transações, certo? E o melhor de tudo isso é que existe uma situação que compactua com esses 3 pontos que eu coloquei aqui para você. Existe um fator que te dá esse amparo para você, empreendedor, que gosta de fazer negócios e está amparado legalmente, é a consultoria jurídica recorrente. A consultoria jurídica recorrente consegue entregar para você todos esses vieses que te dão segurança jurídica. Por quê? Você vai ter advogado consultivo, então se você precisar tirar uma dúvida, você tem isso. Você vai ter contratos muito bem feitos, porque você vai ter advogados que estão cuidando do seu negócio, tendo conhecimento sobre a sua mentalidade, sobre como você quer conduzir, para onde você quer conduzir o seu negócio, e a atuação full dos advogados. No momento que você precisar, você vai acionar esses advogados que estão trabalhando de forma full time para você, sem considerar que é um bom investimento. Se comparar, então, com a atuação de caso a caso, a consultoria, consultivo, ele torna de uma forma financeira mais acessível para você, porque tem um corpo jurídico que cuida do seu negócio de uma forma full time, perfeito? Então, você precisa buscar cada vez mais amparo e segurança jurídica, para que você evite de estar numa situação como o Gustavo Lima aconteceu. E se você estiver numa situação que você tem uma atuação full time, que você tenha profissionais qualificados, que você tenha documentação legal, para que você possa combater, por exemplo, uma denúncia, uma situação em que você está sofrendo um constrangimento e você possa provar tudo aquilo que precisa ser provado para você, então, ter um parecer, por exemplo, nesse caso, como o do Gustavo Lima, favorável do Ministério Público. Perfeito? Então, esteja atento a essas situações. Se você é um empreendedor, não ignore a circunstância jurídica dentro do seu negócio, que por muitas vezes ele pode vir a beneficiar você ou muitas vezes prejudicar você, certo? Ficamos aqui com mais esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço.